Olá de novo, voltamos. Eu acho que agora vai. Todo dia é isso, gente. Deixa eu colocar aqui o título. Novamente, comunicação eficaz no mundo corporativo. Vou colocar aqui. Publicar. Foi. Vou só esperar a Dani entrar. Boa noite, Hilton, Lucas, Rafa. E eu mando o convite para ela. Foi, eu acabei de ver que ela mandou aqui uma solicitação. Espero que agora dê certo. Boa noite. Ei! Tudo bem? Tudo! Gente, não sei por que esse Instagram tá fazendo isso, cara. Agora acho que foi. A gente fez tantas lives com 3 e agora ele tá dando esse bug. Que peninha. Peninha mesmo, agora. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Você travou pra mim. Eu te ouço, mas eu não te vejo. Agora eu te vejo. Então, tá bom. E aí, Dani? Primeiro eu queria te agradecer por você ter aceitado o convite do Destrava. Gente, para quem não sabe, a Dani maravilhosa, para os seguidores do Destrava, porque os seus seguidores te conhecem muito bem. A Dani é uma excelente comunicadora. A Dani trabalha na Ambev, ela é gerente, então ela entende muito bem dessa comunicação no mundo corporativo. E hoje a gente vai trocar aqui muitas figurinhas e eu espero que vocês aprendam bastante com tudo que ela tem para compartilhar com a gente. Então, eu vou pedir para a Dani se apresentar, para vocês conhecerem ela um pouquinho. Fala, pessoal. Primeiro é um prazer estar aqui, Monique. Obrigada pelo convite. É uma honra, de verdade, poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, um pouco do que eu vivo, né, das minhas experiências. Então, eu sou Daniela Pasqualin, tenho 27 anos. Fiz 27 anos há 2 semaninhas, então Agora. A data, o aniversário ainda 27 anos. Então, eu trabalho na Ambev já tem 4 anos. Hoje eu sou gerente de marketing de experiências, então é algo novo, né? Muito diferente que a gente vai falar aqui também um pouquinho. E durante minha carreira toda, assim, eu trabalhei em mercado financeiro, então trabalhei 2 anos do Bank of America, Merrill Lynch, em instituições financeiras. Depois eu fui para Smart Fit, então fiz uma transição totalmente diferente, né? Fui para uma empresa familiar, uma empresa de esporte, que tem muito a ver também com uma das minhas paixões, saudabilidade. E depois, então, eu fui para a Ambev e tô há 4 anos. Então, essa é um pouquinho de mim. E além de tudo isso, eu ainda sou influenciadora digital, sou mentora também da Job Bootcamp e vários outros projetos que vão surgindo e que fazem sentido, que movem o meu coração. Então, é um pouquinho de mim. E, Mo, conta um pouco também sobre o projeto de vocês, para quem está vindo do meu Instagram para conhecer. Claro. Bom, o Destrava, ele surgiu de uma vontade minha e da Carol. A gente sentiu esse chamado, digamos assim, de, poxa, o que a gente está compartilhando com o mundo, né? O que a gente pode oferecer dentro dos nossos estudos, do nosso conhecimento? A gente falou, cara, a gente domina muito sobre comunicação, a gente estuda muito isso há muitos anos. Eu acho que a gente devia tirar o nosso projeto do presencial e levar para o digital. O Destrava, antes, só uma micropanelinha tinha acesso a ele, só os nossos amigos, os mais chegados, que era para quem a gente dava aula presencial. E a pandemia teve esse lado positivo de fazer, bom, vamos levar para o digital para que alcance mais pessoas, para que a gente possa ajudar mais pessoas a se comunicarem de forma mais clara, mais confiante, mais eficiente. Porque é uma coisa que eu acredito, e dentro de todos os estudos que eu já fiz e cursos que eu já participei, de pesquisas, que a comunicação, se as pessoas dominassem essa arte, a gente não teria tantos problemas como temos em relacionamentos, no nosso trabalho, enfim, na vida, né? E até eu trouxe uma coisa que eu queria falar com você, Dani, de uma pesquisa que aponta que hoje cerca de 70% dos problemas das empresas têm origem nas falhas de comunicação. Caraca. E eu achei muito legal trazer isso para a nossa live, porque as pessoas não têm noção da quantidade de problema que surge pela falha de comunicação, porque é um problema invisível. Os danos não são causados na hora, né? Uma coisa que normalmente as pessoas vão empurrando para debaixo do tapete, e aí você só vai
perceber quando isso gera muito retrabalho, quando a equipe fica desmotivada, Com quando as certeza. pessoas, quando gera muita demissão ou pedido de demissão, que tem custo, né? Porque contratar funcionário tem custo para a empresa. Então, dá muito prejuízo tanto para a empresa, né, que tem que arcar com todos esses custos de novas contratações e de desligamento também, quanto para esse Uhum. funcionário que muitas vezes, por uma falha, por uma coisa boba de comunicação, perdeu ali uma oportunidade de ter um crescimento na carreira, enfim. Queria que Com você falasse um certeza. pouquinho sobre isso. E contando também um pouco, né, assim, de como primeiro que eu lido com a comunicação, né? E acho que tudo com o que você falou, de como que tudo isso no meio do corporativo. Então, eu concordo 100% Uhum. com você, assim. Acho que grandes momentos onde a gente passa por certos problemas, eles poderiam sim ter sido evitados. E por conta do diálogo, da gente se comunicar de uma maneira clara, isso acontece. Então, como que eu acabo lidando isso, sabe? Eu sou uma pessoa que eu não tenho, né, vergonha de me expor, não tenho problema na minha fala, na minha comunicação. Tô sempre querendo desenvolver, tô sempre querendo aprimorar. Inclusive, vou participar do curso das meninas. É Então, verdade! A Dani vai fazer o curso, gente, Comunicador Confiante. Olha que oportunidade para os nossos inscritos de trocarem com você, que é do outro lado, que é tão experiente em relação a isso. Para você ver que uma menina bem-sucedida, experiente, mesmo assim continua estudando, quer melhorar a comunicação exato. dela, quer potencializar a comunicação dela. E uma das coisas, né, até que meu chefe recentemente falou era sobre minha oratória, sabe? E cada vez mais eu percebo em como a gente tem que se expor, né? Como a gente se comunica, então, com a nossa postura. E não só a comunicação, ela é verbal, mas ela é de diversas maneiras, né? E vocês falam muito sobre isso. Então, quando Sim, a gente fala com propriedade. Então, eu tento deixar, né, o meu campo aqui de visão do meu rosto mais limpo. Porque se eu tô um pouco envergonhada, as pessoas elas tentam se esconder atrás do cabelo, de gestos. Se eu falo assim, se eu falo com postura, abro meus ombros, tô, né, com a minha coluna ereta, muda, né, a maneira com que eu falo, se eu uso as mãos, e cada vez mais, eu falei isso numa outra live que eu fiz, é uma dificuldade nesse mundo virtual agora, né, porque aqui, ó, falar body uhum. language aqui embaixo é difícil, então você tem que levantar um pouquinho das mãos, né, para Tem. poder mostrar um pouco, então aprender também com esse mundo digital. Mas então, só concluindo, a pergunta era também de como que eu lido com isso. Então, eu sou uma pessoa que eu não tenho esse problema de algumas outras pessoas, né, que têm um pouco mais de dificuldade de se expor, de às vezes ter um pouco mais de vergonha e tudo mais. Então, desse mal eu não sofro. Sofro de outros maus, mas desse não. Então, eu tenho facilidade de conseguir expor, né, os meus pensamentos, aquilo que eu tô às vezes numa reunião, consigo debater. Mas muitas vezes a gente precisa ter sim a postura de falar, que envolve tudo isso que eu falei também, né? Não postura só corporal, verbal e todos os tipos da postura. Então, isso para mim é essencial, Mo. E aí eu queria também que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Como que vocês também em pesquisas lidam e diversas coisas assim, contando um pouco do projeto de vocês, que vocês também são artistas, né? Vieram de artes cênicas, teatro, etc. Como que um artista também tem que lidar com isso, porque, né, num palco, numa gravação, você tem que ter tudo isso. E às vezes numa reunião, ainda mais virtual, o que vocês enxergam de mim é só isso, sabe? Então, Dani, mas na televisão também rola muito o plano americano, né? Que a gente fala. Então, que aqui as lives, que é esse plano que é mais ou menos de cima do umbigo para cima, que também não pega o seu corpo inteiro. Então, por isso que a gente precisa muito aprender a se expressar como um todo. Você me perguntou como atriz, como artista, então vou te falar o seguinte. A primeira coisa que nós, atores, a gente aprende é que a comunicação ela é um todo. Não existe você se comunicar e não linkar o que você está pensando com o que você está sentindo e deixando isso transparecer no seu corpo. Então, a primeira coisa que a gente aprende é unir tudo isso, é entender o nosso corpo, entender esse instrumento Perfeito. gigantesco, porque o nosso corpo passa muita confiança. Você pode ter treinado, ser uma super decoreba, e ele, ai não, treinei aqui, vou imitar alguém, vou falar com uma super confiança. O seu corpo vai te entregar. Eu costumo brincar no Destrava que o corpo é muito dedo duro. Então, se você tá desconfortável, alguma coisa ali vai escapar. Uma outra É coisa que a gente verdade. aprende muito como comunicador, como artista,
é que o nosso rosto, ele precisa falar também. As pessoas acham que é só a boca que fala. Os olhos falam muito. Então, voltando ao link da televisão, do cinema, que é uma câmera mais fechada, a gente tem que passar todas as emoções e o que a gente está pensando aqui, ó, nos olhos. Então, isso diz muito sobre o que você está sentindo. Então, por isso que é uma coisa que a gente fala muito no Destrava, que para você ser um bom comunicador, você tem que se conhecer bastante. Você tem que entender as suas potencialidades, as suas limitações, os seus sabotadores, as suas qualidades, para que você possa ter domínio desses sentimentos quando você estiver falando com alguém. Porque se comunicar é se conectar. Não é só eu chegar aqui e blá, 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 falar. Tem um monte de gente que fala bastante e a gente acha um saco. A gente se desconecta, a gente não perde 2 segundos da vida ouvindo. E tem pessoas que hipnotizam a gente. As pessoas falam, os artistas têm carisma. Não, os artistas se comunicam muito bem. E aí isso junto com várias técnicas passa essa comunicação toda envolvente, onde as pessoas ficam extasiadas olhando, sabe? Incrível. E assim, quando você fala, né, dá vontade, dá um entusiasmo de ouvir mais, de querer, né, de prestar atenção. E é sobre isso, porque hoje em dia tem tantas coisas, e como que a gente atrai atenção? E a gente percebe que todo mundo, o tempo todo, tá buscando atenção. Então, o marketing, a venda, tudo é sobre atenção. Então, quando a gente se comunica, a gente quer o quê? A gente quer a atenção das pessoas nos falando. Então, quantas pessoas aqui já entraram na live ou saíram, algumas ficaram. As que ficaram era porque a gente, de alguma maneira, tá chamando e retendo a atenção delas, né? E é sobre isso. Então, e um ponto que você falou que é muito importante é quando a gente vai para uma reunião, e aí acho que algumas pessoas falaram aqui, né? Então, né, numa gravação, etc., você faz um preparo, você treina, etc. E aí falaram que no mundo corporativo não tem ensaio. É o Thiago. O Thiago e agora ele, inclusive, vai fazer o curso também. Ele também comprou o curso. Demais. Mas uma coisa que eu tenho para dizer é que, assim, em alguns momentos, sim, pode ter ensaio, mas a gente precisa estar preparado. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se tem uma reunião importante, cara, eu não vou para essa reunião crua. Eu vou dar um esboço do que eu quero falar, quais são os pontos, o que a gente falou na reunião anterior. Isso, então, quando você chega, e às vezes na correria, então, para isso que a gente precisa se organizar. E eu falo muito sobre organização, disciplina, porque é isso, assim, se você chegar numa reunião correndo, todo atrapalhado, você não consegue se organizar. Então, aí não tem ensaio. Então, se você consegue se preparar, eu sempre tenho que deixar uns 5, 10 minutinhos antes da reunião para relembrar o que foi falado na última, quais são os tópicos que eu quero abordar. Porque quando você fala com propriedade, quando você tem conhecimento daquilo que você está falando, é outra coisa. Agora, quando você não sabe, você meio que se enrola e aí vira uma bola de neve e aí realmente não é legal. Então, eu concordo em partes, tá? Do que sobre o mundo corporativo não tem ensaios. É óbvio que se às vezes numa perguntarem alguma coisa, a gente tem que, né, ter um jogo de cintura de saber responder, contornar e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, muitas das coisas, esse mundo, né, é tudo tão rápido que a gente sempre tem que ter resposta para tudo. E o ponto importante não, a gente não precisa ter resposta para tudo. Se te fizerem uma pergunta, né, e você não souber responder, e aí falando sobre a parte de comunicação, é muito mais fácil a gente dizer, olha, eu te retorno essa pergunta numa próxima reunião, eu te mando essa pergunta, essa resposta por e-mail. Você pode ter esses call to actions e colocar outras coisas. Só que a nossa geração, a nossa vontade de responder tudo o tempo todo, e eu sofro um pouco desse mal, sabe? Eu sou super, pra agora, é tudo pra agora, é tudo pra agora. E isso acaba gerando, às vezes, uma resposta ou um argumento que não seria o melhor se eu tivesse repensado, se eu tivesse tomado mais tempo. Então, eu acho que isso é muito importante também. As pessoas têm muito medo de errar. Isso também é uma coisa que a gente fala no Destrava. Você não é o Google. Você não tem que saber responder tudo. Então, se você não souber, não tiver propriedade para responder uma pergunta que veio ali numa situação inesperada, a melhor coisa, a melhor postura é exatamente essa que você falou. Olha, eu não sei te responder. Eu vou procurar a resposta e eu te mando depois. Isso cria conexão com quem está te ouvindo. As pessoas acham que isso vai falar assim, nossa, que fraca, que despreparada. Não que sabe. isso, que aquilo. Não. Isso cria conexão, porque você se mostra vulnerável. E a pessoa fala assim, nossa, que bacana, que humildade da parte dela de dizer que não sabe, que vai pesquisar, vai me mandar depois. Isso cria empatia. Óbvio que se você não souber responder nada do que está sendo perguntado, isso vai mostrar o seu despreparo, não a sua vulnerabilidade. Mas uma pergunta, algo pontual.
Eu também não concordo 100% com o Thiago, porque é uma coisa, inclusive, que a gente defende no Destrava. Você tem sim, Dani, exatamente isso que você falou. Você tem que se preparar muito para uma reunião. E o ensaio no mundo corporativo, o que que é? Você estudar aquilo que você vai falar, você pesquisar. Você não precisa ir para um teatro para ensaiar. A gente até tem um exercício, você pode ensaiar a sua apresentação, sua palestra, na frente do espelho, que é um exercício maravilhoso, que você já se sente observado. E quanto mais você ensaiar, quanto mais você se preparar para a sua apresentação, para a sua reunião, o corpo da gente tem memória. Eu sempre falo isso. Do mesmo jeito que o nosso corpo tem memória muscular, quando você vai na academia, você para, você volta e o corpo vai mais rápido porque ele tem memória num todo, ele tem na comunicação também. Então, Perfeito. você ensaia para uma reunião, você já deixa o seu corpo preparado. Numa próxima, você vai ter que ensaiar, estudar outros pontos. Aquele já está internalizado. Então, quando você precisar, porque é uma técnica do nosso cérebro, ele faz de tudo para que a gente fique confortável. Se a gente está numa situação de desconforto, ele manda um alerta do tipo perigo, fuja ou lute, sabe? Que é uma reação muito comum das pessoas ansiosas. Então, ele vai tentar te jogar numa situação de conforto. Então, ele vai buscar a memória mais próxima. E se a sua memória mais próxima naquela situação foi um ensaio que você fez, eu sei lidar com essa situação porque na última vez me fizeram essa pergunta. Ou porque eu treinei essa pergunta. Você vai se sair muito melhor. Então, no mundo corporativo existe ensaio que se chama preparo. Exato, perfeita. E, gente, mandem um aviãozinho aqui para os amigos de vocês, para os familiares, para as pessoas que têm dificuldade em se comunicar, ou pessoas que estão no mundo corporativo e queiram, né, ter essa ascensão, ter cada vez mais esse crescimento. Mandem agora um aviãozinho, eu vou fazer o mesmo aqui agora, vou mandar para as pessoas, porque é muito importante que as pessoas ouçam o que a gente vai falar. E acho que tem um ponto que a gente quer entrar, que eu até falei para a Mo, Mo, tem só um tópico muito legal que eu quero falar. Ela falou, claro, vamos falar. E eu acho que sobre interrupções, né? E por que eu puxei isso agora, amor? É porque eu acabei de fazer isso 2 vezes durante você falando. E é um pouco daquilo que você tinha me perguntado, né? Sobre, enfim, pode fazer a pergunta, não vou te atrapalhar aqui, mas eu queria muito tocar esse assunto, assim, porque acabou de acontecer 2 vezes e eu queria muito poder falar sobre isso. Sim. Você quer que eu faça aqui as perguntas que a gente recebeu? Ou você quer que eu comente sobre o fato de você ter me interrompido, né, enquanto eu estava falando? Não, eu acho que assim, uma pergunta que a gente tinha dito antes, que eu acho que é legal, né? Como que eu lido com interrupções e como que a gente também, às vezes, como que às vezes a gente também mostra que às vezes a gente quer, né, compartilhar ou falar algo no meio, como aconteceu agora, né? Então, por exemplo, pode falar. Sim, eu me identifico super com você nesse sentido da interrupção porque eu tô gostando, eu tô interessada no assunto e eu quero compartilhar aqui o que eu penso. Eu também faço isso, todo mundo faz isso, assim, 90% das pessoas. E quando é porque a pessoa tá super interessada, porque ela tá curtindo, ela quer compartilhar a ideia dela, ela não quer esquecer, porque se eu for falar depois eu vou esquecer. Cara, o jeito que eu lido ou eu paro e deixo a pessoa falar e eu retomo o meu raciocínio. Isso não me atrapalha nesse sentido, é porque isso foi pontual, você não me interrompeu 300 mil vezes, mas acontece das vezes as pessoas interromperem por falta de educação. No caso de interromper, porque, nossa, eu quero muito compartilhar também. Se isso for too much, se a pessoa ficar interrompendo muito, não, tá muito empolgada e quer o tempo inteiro ficar compartilhando a ideia dela, a gente tem que saber se impor também, colocar esse limite de dizer, calma aí, você já fala, deixa eu só concluir aqui para eu não perder meu raciocínio. Só um minutinho que eu já deixo você falar, só um minutinho que eu quero ouvir a sua opinião. A gente sabe diferenciar, né, Dani? Você que lida com equipe, que tem aí seus colaboradores, a gente sabe diferenciar quando a gente está falando e a pessoa está empolgada e quer compartilhar, da pessoa que quer interromper porque ela acha que ela sabe mais do que a gente. Ou porque o que ela tem para falar é mais importante do que o que está sendo dito por nós. É deselegante e a gente tem que saber lidar com isso. Como você lida com isso? Perfeito, Mo. E era exatamente sobre isso, né? Porque no mundo corporativo a gente percebe cada vez mais, agora nos calls, né? Ah, desculpa, foi a conexão. Mas muitas vezes não é a conexão, às vezes as pessoas interrompem mesmo. E uma coisa que a Monique falou, acho que são 2 coisas muito distintas, né? Uma coisa é a Monique tá falando, eu
eu falar ao mesmo tempo de realmente e concordar com o que ela tá falando. Uma coisa é, às vezes, empolgada, querendo falar alguma coisa que eu posso complementar, e aí vira um diálogo, né? Porque uma conversa Uhum. não é um monólogo, então você fala, eu respondo e tudo mais. Mas tem um grande ponto que é sobre escutativa. Então, enquanto você fala, eu preciso estar te ouvindo. E aí, as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, né? Assim como eu também, tenho me desafiado muito em respeitar, em ouvir, porque ouvir é muito importante. Então, para os comunicadores, assim, que eu aprendo muito com a Monique também, que é uma líder, né, em comunicação, como que a gente também. E aí, aqui, né? Duas pessoas que amam falar, junto eu e a Monique, ferrou. Como que a gente pode ter essa escutativa, um cuidado, essa é a minha hora de falar, respeitar, deixar o outro falar. Porque vira uma coisa sem educação e aí vai virando uma bola de neve e a gente tem que prestar muita atenção. E aí mandem aqui nos comentários se vocês já passaram por isso, sabe? Eu sinto que cada vez mais, pelo menos no meu ambiente corporativo na Ambev, eu tenho sentido que as pessoas têm se preocupado mais com isso. Então, todas as vezes que a gente interrompe alguém, a gente pede desculpa. Vai falar alguma coisa, ou realmente pode ter sido a conexão, ou às vezes interrompi porque eu queria, né, compartilhar algo, né, e acabou sendo no meio, mas sempre pedir desculpa, porque isso mostra um respeito, isso mostra que a gente estava atenta, escutando e que foi um deslize, né, tem interrompido assim como eu fiz agora. Então, isso é de bom tom, mas tem um outro lado quando é algo arrogante. Então, Gabriela Prioli passa diversas vezes. Depois, você pode compartilhar isso nas redes sociais. Eu vou mandar um vídeo que é muito legal. Ah, eu quero. Ela é uma repórter e Eu conheço ela, acho ela maravilhosa. ela é maravilhosa. Exatamente. Tipo, esse momento que você me interrompeu não foi uma interrupção, foi um diálogo, né? Eu falei, Sim. você falou, só para as pessoas perceberem que não é tudo que é uma interrupção, né? Mas ela é incrível. Ela é uma jornalista e uma mulher jovem, bonita, e como ela é confrontada com os homens, sabe? E assim, o quanto os homens interrompem e falam, e ela tenta botar a postura dela, tenta falar só um minutinho que eu tô falando, e as pessoas passam por cima, e aí tem horas que ela precisa se exaltar e bater na mesa. É assim, é loucura. Os vídeos são loucuras. Depois compartilha com vocês, coloquem no Google interrupções Gabriela Prioli, que aparecem diversas. Ela, pra mim, é referência nisso. E como mulher, como que se põe em postura, sabe? Então, isso é primordial, assim. E só para fechar aqui uma coisinha, então, eu tenho me desafiado muito para ter muito cuidado nessas interrupções, sempre me pedir desculpa, porque é sim uma maneira de educação, mas a gente tem que entender quando às vezes não é de má fé, quando às vezes é algo pontual, assim como a Monique falou, ou quando a gente percebe que é algo recorrente, é algo, às vezes, realmente de mal educação, de pessoas que não estão tomando esse cuidado. Então, para mim, são duas coisas muito distintas. Eu acho que até se der tempo no final da live, a gente pode dar uns exemplos, porque eu sei que a linha é tênue e as pessoas se confundem com esse lance da interrupção. Foi muito importante você ter pontuado essa parte do diálogo, que é eu tô ouvindo, aí eu fiz um comentário sobre o que a Dani está falando, e existe a interrupção mal educada, que seria a Dani estava falando da Gabriela Prioli, e eu fui ali e falei assim, então, gente, a Gabriela Prioli, só que para complementar o que a Dani está falando, e falo a mesma coisa de uma outra maneira, passando uma arrogância, do tipo assim, eu sei mais do que você. Outra situação que seria mais educada é assim, Dani, posso fazer um comentário? Quando você terminar de falar da Gabriela, eu queria falar uma coisinha a respeito, eu queria compartilhar. Existem maneiras, aí a gente tem que apelar para o quê? Para boa e velha educação, meus amados. Nunca ser educado demais, não dá ruim. Não dá ruim. Perfeito. E se você sentiu que você invadiu ali o espaço do colega, fala, nossa, me desculpa, tô ansiosa, quero compartilhar, perdão, vou ficar quieta aqui. No final, deixa eu falar, não tem problema, também não é a ferro e fogo. Às vezes eu sinto que as pessoas ficam muito engessadas, sabe, Dani? Sim. E deixa eu só falar para você uma pergunta que mandaram aqui, só para a gente não perder antes de se aprofundar nessa história das mulheres sendo interrompidas pelos homens. O Thiago mandou o seguinte: quando um colega de trabalho te incomoda devido à comunicação agressiva, como lidar? É complicado. Primeiro ponto é postura, né? Então, voltando ao ponto da postura. Então, se alguém te faz... a bateria tá acabando aqui. Te interrompe de uma maneira agressiva, você precisa, né,
perdão, ter uma comunicação agressiva, você precisa se impor, sabe? Você precisa mostrar que isso não foi uma atitude legal, de que não foi uma maneira legal de como a pessoa se falou. Mas muitas vezes a gente tem medo. A gente tem medo de como isso vai soar. E ainda mais para cargos mais altos. Então, esse é um ponto que antigamente eu sofria e hoje eu sinto que eu tô num outro momento, assim, sabe? Antigamente, quando eu era estagiária, analista e tudo mais, eu tinha muito medo de falar com as pessoas com cargos mais altos. Me criava um certo medo. E quando essa pessoa de cargo mais alto, às vezes, tinha essa reação um pouco mais... Qual foi o termo que ele usou? Um pouco mais Agressiva, grosseira, comunicação agressiva. uma comunicação agressiva, e às vezes, né, tem algumas pessoas, às vezes, com certos cargos ou certas lideranças que, às vezes, só porque acham que estão em certos cargos, impõem isso, né? E aí eu tinha muito essa frustração e medo de, poxa, mas ele é muito mais superior que eu. E hoje não. Hoje eu trato de igual para igual, porque no fim somos todos humanos e nós somos todas pessoas que podem conversar. Então, me desculpa, você pode falar um tom mais baixo? Você está sendo um pouco grosseiro. Então, falar isso também é muito importante, sabe? Você se pôr. E quando você faz isso, você impõe respeito. A gente pode ficar com medo da primeira vez, mas vai treinando, porque eu fui me desafiando isso, sabe? Então, quando um vice-presidente, quando um diretor é arrogante ou tem alguma comunicação assim, fala, me desculpa, e eu já cheguei a falar isso em reunião, tá? Então, assim, olha, me desculpa, se for dessa maneira, eu prefiro nem continuar a reunião. A gente pode conversar num outro tom? É, e assim, é muito difícil a gente conseguir falar isso, externalizar isso. E muitas Exige vezes a muita gente guarda. coragem. Exato, e muitas vezes a gente guarda essas coisas. Só que guardar também não vai fazer bem. Então, existe ali um equilíbrio onde a gente precisa falar para as pessoas, né? Precisa demonstrar que aquela pessoa não foi bacana da maneira com que ela falou, né? É muito importante, Thiago, só complementando o que a Dani falou, exatamente repetindo, inclusive, o que ela falou. É muito importante você se impor e se impor de uma maneira assertiva. Não se imponha na mesma agressividade, porque aí você perde a Exato. razão. Você se coloca no mesmo lugar que essa pessoa. Então, quando alguém ela sobe o tom, quando ela é extremamente agressiva ao falar com você, a melhor maneira é agir nesse sentido de colocar um limite e se impor, independente do cargo dessa outra pessoa. Você vai falar assim, olha, ou você chama em particular depois e fala, e aí isso vai muito da situação, né? Eu sempre gosto de chamar a pessoa num cantinho e falar assim, olha, eu não gostei do jeito que você falou comigo, eu me senti muito desrespeitada, eu senti que você estava me atacando, então eu acho que assim, para que a nossa relação profissional siga de uma maneira eficaz, eu sugiro que você repense a sua maneira de se comunicar comigo, entendeu? Abaixa o seu tom, não gosta do seu tom. É importante você pontuar aquilo que te desagrada e sempre com muita educação, E, tá? Mo, Independente, né? Se a exato, e pessoa é chefe ou não. complementando. E às vezes, para quem tem muito medo, uma dica legal é falar com o teu gestor. Se aquela pessoa não é o teu chefe principal, né, não é o seu chefe direto, sempre comunicar as coisas para o teu gestor, isso vai facilitar. Porque ele, né, como teu líder, teu gestor, ele vai saber permear entre isso e ele vai fazer essa ponte. Talvez ele dê o toque para a pessoa, já que você não conseguiu falar. E tá tudo bem. Eu acho que são passos, né? Então, antes eu falava tudo pro meu gestor. Aconteceu isso, me ajuda, não sei o que, tá pessoa, não. E ele começava a permear. E eu comecei a perceber de que eu não precisava ter esse meio. Eu poderia ser essa conexão direta. Foi aí onde eu quebrei esse medo. Mas acho que existem diversas maneiras, assim como o Mo falou. Às vezes não precisa expor, às vezes chama a pessoa no final, num canto, conversa, manda um e-mail, manda um WhatsApp, depois da reunião, ou fala para o teu gestor. Então existem diversas maneiras, Thiago, mas muito bom ponto. Sim, a gente tem uma outra perguntinha que é a da Érica. Ela quer saber como foi a sua trajetória, Dani, na Ambev, se sempre foi no marketing. Perfeito. Não, é a primeira vez que eu estou no marketing. Sempre fui na área comercial, então mesmo antes da companhia, antes da Ambev, eu sempre fui da área comercial. Eu entrei na Ambev como analista. Se eu falar o nome, vocês não vão entender, mas é processo de vendas. Eu basicamente fazia muitos relatórios de todos os tipos de venda que aconteciam na Ambev, do campo e tudo mais, de todos os centros de distribuição. Então era uma coisa muito operacional. E aí, pelo meu jeito, né, muito comunicativa,
eu não me adaptei, assim. Eu fiquei um ano na função e falei, meu Deus, quero explodir. Isso não tem nada a ver comigo. Mas era uma porta de entrada, era uma abertura que eu tive para entrar na companhia. Soube aproveitar esse momento, aprendi, cresci muito, porque todas as vagas, né, que a gente não está exercendo o nosso melhor, a gente também aprende, a gente evolui demais. E a partir de então eu fui para ser supervisora de do bem comercial. E aí eu ia nos PDVs, ia nos pontos de vendas, viajava São Paulo todo para divulgar e disseminar esse conhecimento de do bem. Depois eu fui trade marketing de do bem. E trade marketing não é marketing na Ambev, é bem focado em vendas, então é bem na parte comercial ainda de suco do bem. Depois foi nessa transição que eu virei gerente. Na Ambev tem um processo bem legal para se tornar gerente. Foi onde eu então passei. E aí depois, o ano passado, eu cuidei de transformação digital numa área de eventos. Então, cuidando de tecnologia, cuidando de vários projetos. E esse ano eu tô como gerente de marketing de experiência de um projeto super bacana, que mais pra frente vocês vão saber, ainda a gente não pode falar, mas que é um projeto super legal e eu me sinto muito honrada e lisonjeada de estar fazendo parte. E acho que toda essa minha trajetória, sempre nessas funções, eu consegui colocar um pouquinho da essência de quem é a Dani, então, de uma pessoa muito planejada. Então, quando se fala sobre gestão de projetos, né, isso é o que eu lidero, aí tá o meu tesouro, né, eu tava falando com a Monique a semana passada, falando um pouco sobre isso, né, que eu tenho muita energia, tenho muito gás, e aí quando eu coloco a minha comunicação com a minha gestão de projetos, é onde eu brilho. E exatamente na função do ano passado e nessa função foi onde eu exerci isso. E foram as funções, os anos onde eu mais tive reconhecimento, mais eu conheci pessoas. Então isso é muito legal na trajetória e você vai ganhando maturidade, né? Então eu sinto que a Dani, que entrou há 4 anos atrás, que era uma analista, ainda um pouco acanhada, numa área onde não tinha nada a ver comigo, de PPM, de Planning Performance, não tinha nada a ver comigo, a Dani foi ganhando bagagem, a Dani foi aprendendo, fechando os gaps que precisavam, e hoje a Dani, eu me sinto muito mais madura, confiante, sabendo quem eu sou, com segurança, sabe? Isso é o mais importante. Então, eu encorajo muito vocês, sabe? A se encontrarem e entenderem quem vocês são, nessa questão de características, sabe? Qual que é a característica de vocês, a principal característica de vocês, aquilo que vai brilhar, aquilo que vai potencializar o trabalho de vocês. Tenham isso como a chave de sucesso de vocês. Para mim foi a virada de chave quando eu entendi aquilo que eu era boa e consegui aplicar, sabe? Você entendeu seus superpoderes, né? Porque todo mundo tem. Só que algumas pessoas, por falta de conhecimento, de se conhecer, não conseguem usar essa ferramenta que está ali dentro dela. E é muito louco, porque a comunicação, ela te levou, eu tenho certeza que ela vai te levar cada vez mais longe. E a comunicação, quando a gente fala de líder, né? Quando a gente fala de pessoas, não importa o cargo que você exerça. Se você crescer, um amigo me falou isso, Gabriel. Ele falou assim: "Não, eu achei que como artista eu nunca tivesse que gerir pessoas. Só que crescer na profissão dele, hoje ele é um grande gestor de pessoas, hoje ele é dono de uma produtora. Então ele olha a quantidade de pessoas que ele tem que gerir. Então crescer significa lidar com seres humanos. E a melhor maneira de você potencializar, de você se destacar, assim como a Dani, o Thiago também é um menino que foi promovido muitas vezes por causa da comunicação dele, porque ele também é um líder, é através é você desenvolvendo a sua comunicação como um todo, é você descobrindo as suas potencialidades, né, Dani? Perfeito, perfeito. Agora, só para a gente voltar fazer um link com o assunto que você trouxe, da interrupção, que você até citou a Gabriela Prioli, que eu acho muitas mulheres, 70% dos seguidores do Destrava são mulheres, então eu acho que elas vão se identificar com o que a gente vai falar agora, que é assim, olha, estudos mostram, em geral, que mulheres tendem a ter suas falas mais interrompidas do que os homens. Então eu queria saber se já aconteceu, que é o termo usado, que é o interrupting, com você, Dani, na sua trajetória, não só na Ambev, mas em toda a sua trajetória profissional. Correto, Mo, e realmente acontece, e esse tem sido um tópico que realmente na Ambev a gente tem levantado muito sobre isso. Tá tendo um fórum, né, para falar sobre mulheres, a gente tem conversado muito sobre isso. E para quem não conhece, dando um exemplo bem claro aqui. Basicamente, quando eu tô falando, né, se eu estivesse falando com um homem aqui, aí eu falo, pessoal, essa caneta, ela é rosa com roxa, ela é muito bonita. Aí
vem um homem que te interrompe e fala, não, pessoal, essa caneta, ela é rosa, e ela é rosa, ela é fina, mas tem roxo também. E aí todo mundo, ela é roxa. Cara, eu acabei de falar isso. Então, também, Nossa. além disso, né, do homem interromper, ele coloca de uma maneira, e por isso que é muito importante da maneira com que a gente se expõe, da maneira com que a gente coloca nossas coisas, porque é muito importante a gente saber. Então, eu acabei de dizer isso, a mesma coisa que você disse. E assim, para isso precisa de coragem, né? Porque muitas vezes o homem vai falar aquilo que a gente falou de uma outra maneira para pegar a nossa ideia, e aí, às vezes, os outros homens da mesa, ou às vezes outras pessoas, às vezes mulheres também, aplaudem e acham ótimo o que ele falou. E às vezes nós, mulheres jovens, novas, né, assim como eu, às vezes isso vai frustrando a gente, porque cada vez que a gente tenta falar, a gente é oprimido. Cada vez que a gente tenta falar, fazem isso com a gente. Quando você dá uma ideia, poxa, tive a ideia brilhante, vem um homem e faz isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado como a gente fala hoje, porque tudo hoje se extrapola muito, mas sim, isso acontece. Então, até os homens mesmo, e um deles, não sei se está assistindo ou não, é o meu chefe também. Eu tenho uma chefe mulher e outro, um homem, e eles têm provocado muito isso. Então, assim, e a minha chefe, assim como a gente está falando sobre comunicação, ela é muito comunicativa, ela fala super rápido, e a gente às vezes tem super dificuldade, a gente se pede desculpa, e uma fala, outra fala, e a gente conseguiu chegar no que é bacana pra gente, no equilíbrio. E ele, como posição de líder e homem na nossa área, inclusive a Duda que tá aqui, também é do nosso time, ele tem puxado muito essas conversas de mulheres, como que vocês se sentem? Mulheres, se eu interromper, desculpa, olha, nos deem esse push, sabe? Então, sobre essas coisas, de novo, no ambiente onde eu estou, Ambev, tem provocado muito sobre isso, mas ainda acontece muito. Então, eu agradeço de estar num ambiente onde tem pessoas olhando sobre isso, mas eu imagino que no mercado, nas empresas que vocês estão também, deve ser ainda pior, né? Então, é um desafio, assim. Aí você respira fundo, na hora você não pode expressar, não pode virar o olho, mas você respira fundo, tenta se manter calma e fala, então, essa foi a ideia que eu dei, foi exatamente sobre isso que eu falei da caneta. E com educação, assim como a Monique falou, né? Porque se a pessoa perdeu o respeito e perdeu o limite, a gente não pode perder. Exatamente. E que incrível seu chefe ter essa postura, que é uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar para os destravados, é que a gente tem que ter paciência para ensinar. O mundo está mudando. Então, quando um homem ele se mostra aberto a aprender, quando ele fala isso, olha, quando eu interromper, por favor, me pontua, me diz. Ele está falando o quê? Me ensina. Porque eu fui criado também numa sociedade machista, assim como você. Então, eu também estou aprendendo. Então, mulher, me ensina como eu tenho que agir de uma maneira que eu não vou te desrespeitar. Perfeito, desculpa, acabei de te interromper, perdão. Eu fiquei entusiasmada, viu como acontece? Eu acabei de mandar para ele o aviãozinho da live para ele. Vai que ele entra aqui, ele pode pôr nos comentários. Mas, perdão, Mo, eu concordo. É legal quando a gente tem um homem querendo aprender com a gente, né? Super. Eu até separei aqui uma coisa para compartilhar com vocês. Não sei se vocês lembram do vídeo da ministra Carmen Lúcia falando sobre uma situação que aconteceu com ela de interrupting, que ela diz ela como presidente do Supremo Tribunal Federal repreendeu o colega Ricardo Lewandowski por interromper a também ministra Rosa Weber. Carmen Lúcia quebrou o protocolo jurídico para criticar a desigualdade de gênero no STF e citou um estudo da Northwestern University que analisou a interrupção dos homens na fala das magistradas na Suprema Corte dos Estados Unidos ao longo de 15 anos. Em todos os tribunais constitucionais onde há mulheres, o número de vezes em que as mulheres são interrompidas é 18 vezes maior do que entre os ministros, disse ela. E sobre a situação do direito brasileiro, Carmen Lúcia completou: não nos deixam falar, então nós somos interrompidas. Que triste isso, né? Esse vídeo viralizou dela, porque ela foi... E eu achei incrível a postura dela chamar a atenção do Ricardo Lewandowski por estar interrompendo a outra ministra, a Rosa. Então, imagina, gente, na Suprema Corte Federal... Isso existe. Imagina nas outras instituições todas. Eu, como atriz, teve uma situação que eu sofri muito, que eu tive um diretor de teatro e era terrível isso me deixava com muita raiva.
E como ele estava ali num cargo, né, o diretor é o líder master. Toda vez que eu ia dar minha opinião sobre a minha personagem, ele ouvia o que eu estava dizendo e ele falava, aham, não. E aí o assistente de direção falava exatamente a mesma coisa que eu falei e ele falava, que ótima ideia! Vamos usar isso na cena. Cara, Dani, eu tinha que respirar muito, eu tinha que, olha, segurar muito na mão de Deus, porque eu falava, Senhor, eu tenho uma personalidade forte. Eu falava, o que que acontece com esse homem? E eu fui conversar com o assistente de direção. Eu falei, caramba, o que que acontece? Eu falo exatamente, você repete o que eu falei, ele concorda. Aí eu falo e ele caga. E era com todas as mulheres, assim, da peça. E o assistente teve essa sensibilidade. Ele falou, Mo, eu percebi isso. E é por isso que quando vocês falam alguma coisa, eu vou e reforço. E aí ele acaba concordando como se a ideia fosse minha, mas é óbvio que partiu de vocês, o elenco inteiro tá entendendo. Mas, cara, isso me deixou muito mal. E foi um processo muito desgastante pra mim, porque eu me sentia amordaçada, sabe? Eu falava, cara, eu não posso falar. Cara, não me deixa falar. Ele me interrompe e fala, não, não, puta ideia de bosta. Aí vinha o cara, falava a mesma coisa, e ele, nossa, que ótima ideia. Pensa. Muito triste, muito triste. É terrível, e isso acontece muito, imagino que no mundo corporativo, que infelizmente ainda, né, tem mais homens em cargos de liderança do que mulheres, deve acontecer com uma frequência imensa, né, Dani? Com certeza. E isso que você falou, né? Qual era a tua sensação, né, teu sentimento? Era de frustração e Total. de raiva, né? Porque a segunda vez que você iria falar alguma coisa, você já meio que, tipo, cansava de ter que falar e dizer não, eu não gostei da tua ideia, né? Sem nem antes ter ouvido a tua ideia. Muito real. Exatamente. E isso é um jeito também, mas é uma coisa que eu também levei, falei, pô, é uma outra geração, tem uma outra idade, tem uma cabeça mais dura, não vai adiantar e eu não vou me desgastar aqui, não vou ser mal educada, porque eu não sou burra. A gente tinha ali uma relação hierárquica. Eu falei, bom, eu vou me impor do jeito que eu consigo nessa situação. Então, sempre com muita educação, eu reforçava os meus pontos. Mesmo quando o assistente de direção falava, eu falei, exatamente como eu disse, não é mesmo? E o assistente, sim, é exatamente como você disse, ali numa parceria, para ver se amolecia aquela cabecinha dura lá. Mas foi um processo desgastante. Essa é uma frase legal, né? De falar assim mesmo como eu disse. Com educação você pontua, né? Exato. E tem uma outra coisa, só para fluir aqui, uma outra pergunta, que era que as pessoas, não sei se todo mundo sabe, acho que a mulherada tá bem antenada, mas o mansplaining, né? Que acontece quando um homem explica coisas óbvias a uma mulher. Muitas vezes com um tom paternalista, como se ela não fosse intelectualmente capaz de entender o que está sendo dito ou algo. E eu queria saber se isso já aconteceu com você. Perdão, ficou preto aqui por causa da bateria. Já aconteceu. E é isso, né? Às vezes tem, sei lá, uma fórmula, uma conta, alguma coisa mais analítica, a pessoa vira e fala, deixa eu te explicar como é que é. Aí você respeita, né? Você respira, explica. Aí você fala, não, eu já entendi. Aí a pessoa, o pior é quando explica duas vezes, porque acha que você tipo, demora pra raciocinar. E, cara, eu sou bem ágil, então isso me incomoda, porque daí a pessoa. E aí eu falo, não, pode deixar, eu já entendi. Aí que você começa a fazer presencial era ainda pior, porque a pessoa ficava do seu lado, né? Então, uma planilha, a pessoa ficava do seu lado te vendo fazer a planilha, tipo, me dá meu minuto, me dá licença, eu sei fazer. E aí você fazia, aí a pessoa fica dando pitaco, a pessoa fica tentando falar, e é terrível, assim, terrível. E às vezes te explicando de coisas que, né, é simples. Mas de coisas. Qual outro exemplo seria assim, Mo? Qual um exemplo que você daria? Cara, um exemplo muito famoso é o da Kéfera. Ela, no encontro com Fátima, se eu não me engano, ela estava falando sobre feminismo e ela foi interrompida lá por alguém, por um cara, eu não lembro agora, que tem muito tempo esse vídeo, e o cara foi explicar para ela o que era feminismo, e ela se impôs. Ela falou, não, você não precisa explicar pra gente o que é feminismo, porque a gente sabe o que é, mas muito obrigada. Mas não precisa explicar, é desnecessário. E viralizou também, perdão, viralizou também na internet o posicionamento da Kéfera. Eu achei incrível, achei de uma coragem absurda. Algumas pessoas tentaram diminuir esse ato dela, dizendo que ela era arrogante, que ela foi grosseira, mas ela não foi, ela teve que se impor. Ela estava falando sobre o movimento, sobre o feminismo, uma mulher falando,
E vem um cara dizer, não, mas deixa eu te explicar como que funciona o feminismo. Meu amigo, saiba o teu lugar de fala. Um segundinho aqui, dá uma respirada. Mas ela foi educada, foi firme. Também eu acho que as pessoas confundem quando você é firme ou quando você é mal educada, quando você é grosseira. A linha é tênue, mas existe uma diferença que a gente precisa ter discernimento para entender de quando alguém está falando de uma maneira firme ou de uma maneira grosseira com a gente. Ó, tem um pessoal mandando. O Thiago mandou que no time dele 80% é composto por homem. E a Duda mandou que aconteceu comigo. Às vezes sou até grossa falando que eu já entendi o que aconteceu. Esse é o trabalho problema. com a Duda é do mesmo time que o meu, então, exatamente, né, Duda? E eu te conhecendo, eu sei que você não é uma pessoa grossa, mas a gente é interpretado dessa maneira, né, de grossa, arredia e tudo mais, por a maneira, às vezes, da gente se impor. Então, é muito tênue da gente conseguir, sim, falar, mas com cuidado, educação, para não interpretarem. E, assim, às vezes, mesmo com a educação, vão interpretar dessa maneira, né? Então, simplesmente, a gente tem que ignorar e saber que a gente está dando o nosso melhor. E paciência quando também interpretarem assim. Eu uso uma tática que eu sou bem didática. Sabe quando a pessoa tá me tratando dessa maneira, me explicando 300 vezes uma coisa que eu já sei, eu vou falar assim, olha só, eu já entendi. O fato de você ficar me explicando tantas vezes, eu tô achando que você tá me chamando de burra, é isso que tá acontecendo. Leva ali no bom humor, aí a pessoa fica muito desconcertada, do tipo, não, e tal, aí, não, olha, desculpa, e às vezes a pessoa se manca, eu falo, não, tá tudo bem, é que assim, não precisa me explicar 300 vezes, uma coisa que eu já sei, e às vezes eu dou um toque mesmo, eu falo, ó, vou te dar um toque, que isso pega muito mal. Você fez comigo e tô te explicando aqui, mas tenta evitar fazer isso com outras mulheres, porque é bad, tá? É ruim e pode ser que alguma outra não tenha a paciência que eu estou tendo aqui de Jó, de ouvir 300 vezes você me falando, me explicando uma coisa que eu já sei. Aqui, ó, alguém me corrigiu. Boa noite, não foi a Kéfera que foi interrompida, ela interrompeu o rapaz que estava respondendo para Fátima. Tem tanto tempo esse vídeo que eu não lembro. Eu achava que ela tinha sido interrompida explicando. Então, ela interrompeu o rapaz que estava falando sobre o feminismo. Entendi. Também não sei o vídeo, não assisti, mas deve ter, não sei o contexto, né? Mas, enfim, realmente, às vezes, algumas pessoas tentam falar com um poder, né? Com um poder de falar que às vezes não tem. Então, não vou falar porque realmente não sei o contexto, mas pode ter sido por isso também. Tem muito tempo que eu vi, com certeza ele tá certo, porque tem muito tempo que eu vi esse vídeo, mas tem isso, né, do lugar de fala, igual uma coisa que um amigo meu, olha, pra você ver, a minha mãe é negra e mesmo assim eu peço aos meus amigos negros pra me ensinarem, porque é muita coisa que eu não sei. E quando eu trabalhava cuidando das mídias sociais de uma empresa, a gente tinha que fazer um post sobre a consciência negra. E eu falei, cara, e aí? Qual é o meu lugar de fala para escrever sobre isso? Nenhum. E eu fui consultar um amigo meu e eu falei, olha, eu queria sua ajuda, porque eu não sei, eu sou totalmente ignorante nesse assunto, que eu sei é o que todo mundo sabe, mas eu não sei a causa, não sei a dor a fundo, então eu queria que você me explicasse. E ele, muito gentil, me mandou um áudio me explicando tudo. E ele, se você escrever sobre isso, tá tudo certo. E também tá tudo certo, às vezes, se abster de falar de um assunto que você fala, bom, eu não me sinto confortável para falar sobre isso, porque, de fato, eu não entendo 100% sobre isso. Isso também é ter uma inteligência aí para lidar com umas coisas. Olha, o Túlio mandou. Engraçado que mesmo sendo homem no mundo corporativo, eu já passei muito por isso. Meu direto fez isso na frente dos meus subordinados e fiquei muito constrangido. Então, isso acontece muito no geral. Túlio, com certeza, a gente está falando aqui no caso das mulheres, mas os próximos tópicos já iam entrar, que isso também acontece muito com os homens. E nesse caso, não tem essa nomenclatura. Nesse caso, é falta de educação plena, o termo usado. Então, assim, com certeza, isso não acontece só com mulheres, acontece também com homens, e a gente precisa se impor da mesma maneira. É que os homens, seguindo essa teoria de tudo que a gente estudou aqui sobre o mansplaining e o maninterrupting, um homem quando fala, de uma certa maneira, as pessoas param e dão mais atenção no que está sendo dito do que quando uma mulher fala. Então, é por isso que esses termos, as pessoas muitas vezes têm lutado e dado voz às pessoas, às mulheres principalmente,
quando uma mulher fala, por favor, escuta, para de interromper, porque é o normal que isso aconteça, que ela seja interrompida. E com os homens isso acontece menos, mas acontece. E tem que se impor da mesma maneira, né, Dani? Perfeito, amor. Faço 100% das suas palavras as minhas, porque é isso mesmo. A gente tá dizendo muito aqui no poder, de novo, né? No lugar de fala como mulheres, porque eu e amor é o que a gente passa como mulher. Mas eu tenho certeza que vocês, como homens, também passam diversas outras coisas. Então, realmente, é muito legal ouvir e ver a vulnerabilidade de vocês compartilhando isso aqui com a gente. Então, obrigada, viu, Túlio, por compartilhar, porque é muito legal e sensível. Eu tenho certeza que você, com certeza, aprendeu com isso, né? Então, assim como o seu time, você não vai fazer dessa forma que o seu diretor fez com você. E isso vira uma cadeia. Então, isso é muito legal. Ó, Você quer acontece ler, com os Dani? homens, mas com as mulheres, com toda certeza. É mais frequente e uma severidade enorme. Lamentável. Força a todas as mulheres que se posicionam para se posicionar e lutar E lutar sempre. É sempre. exatamente isso. Com Sim. certeza. Com a gente E acontece mais mesmo. Mas só uma dica, se você me permite, Dani, queria dar para o Túlio, que é o seguinte: no curso, no Comunicador Confiante, a gente vai ensinar para as pessoas como elas. A gente vai sugerir como agir numa situação dessa. Então, Túlio, uma dica que eu dou lá para os meus alunos e eu vou dar aqui para você. Quando o seu diretor fizer isso com você na frente de todo mundo, você chama ele de canto, você não faz na frente de todo mundo, você chama ele e fala assim, poxa, eu queria conversar com você, eu queria marcar uma reunião com você, e faz exatamente aquilo que eu falei. Olha, quando você me interrompe ou quando você me fala por cima de mim, na frente dos meus colaboradores, dos meus subordinados, eu sinto que você não confia no meu trabalho. E isso me deixa muito desconfortável. Então, acho que a gente precisa fazer um ajuste para que eu continue dando o meu melhor e para que a gente esteja alinhado nesse quesito da comunicação. Porque a pessoa vai se ótimo. desarmar se você vai com educação, entende? Normalmente a pessoa ela tende a ser agressiva com a gente mal educada quando a gente já vai no ataque. Se você vai desarmado, você vai na educação, a pessoa tende a receber a sua mensagem e a pensar sobre aquilo. Por mais que ela não dê o braço a torcer na hora, ela vai chegar Verdade. em casa e vai pensar sobre, vai falar, nossa, realmente não é bacana da minha parte ficar interrompendo o Túlio quando ele tá falando com a equipe dele. Ele é o líder. Eu posso falar com ele depois. Muito Ou pedir legal. a palavra no final. Então, essa é a minha diquinha para você. Tá bom, Um Túlio? spoiler já do curso. Mas a gente compartilha tanta coisa ali Não, é muito também. legal. E Dani, só pra gente finalizar aqui, porque a minha live no Destrava só dura uma hora, eles me derrubam. Eu queria que você deixasse, porque a gente já falou quando daquela intromissão simples, do fato de só que a pessoa tá muito interessada, e você já disse como você age. E aqui até o comentário do Túlio, a gente acabou entrando nessa questão dos homens também. E eu queria saber de você, o que você faz para motivar a galera que trabalha contigo ali diretamente no quesito de comunicação, de time, como você motiva eles até a falarem com você, baseado nisso que você levantou das vezes num cargo hierárquico. A gente tem medo de falar com o nosso superior. Queria saber como Perfeito. você trata com o seu time. Eu já não tenho time direto, né? Mas o nosso chefe, ele me encoraja muito em poder compartilhar sobre oratória, sobre diversos outros temas e quero muito poder te levar também. Um dia já tinha te feito esse convite, a gente precisa fazer isso acontecer para você compartilhar com o time, que acho que vai ser um papo muito bacana. Então eu acabo liderando um pouco nisso, né? Nas últimas vezes, agora com o time todo. E é um papel assim, eu encorajo muito as pessoas para elas conseguirem falar. Então, dê a sua Uhum. ideia, porque a sua ideia pode ser brilhante. E assim, aprendi muito com o meu pai e com a minha família. O não você já tem. Então, se você der uma opinião, se você der uma ideia brilhante, ou pode ser não, assim como alguém interrompendo, ou realmente pode ser uma ideia que não vá para frente, ou pode ser, uau, é uma ideia que incrível, vamos implementar, vamos fazer essa ação e tudo mais. Então, eu acho que assim, a gente não perde nada em falar. E aí eu aprendo falar na hora certa, porque e aí é uma das coisas, né? Cada um tem o seu ponto a desenvolver. O meu é esse, saber o momento de falar. Então, muitas vezes eu tô aperfeiçoando isso, sabe? Se às vezes numa reunião eu falo alguma coisa que a outra pessoa, eu sei que o que eu vou falar vai gerar atrito ali, porque não é algo, né, algo mais delicado. Eu falo depois no particular, eu tô aprendendo a isso também. Mas o meu ponto com o time todo eu
Eu encorajo o time a falar o que eles pensam, as ideias e etc. E agora, sobre falar com os gestores, é isso. Eu tento sempre fazer de igual para igual. Eu tento sempre criar menos escadas, menos pedestais, menos ídolos nisso do mundo corporativo, que a gente faz muito isso, né? Uhum. Constantemente eu tenho falado isso para minhas amigas dentro da companhia também. Então, se eu estou no elevador, por exemplo, com um VP, com um diretor, com alguém que é num cargo muito maior que o meu, e eu tenho um pouco disso dentro de mim. Eu sempre tento buscar alguma coisa, algum networking, alguma coisa que eu possa ter um ponto de relacionamento, um ponto de contato com essa pessoa. Se eu vi essa pessoa correndo no Parque do Ibirapuera, eu já falo sobre o parque. Se eu vi essa pessoa tomando um café, eu vou falar sobre o café, porque eu tenho esse lado um pouco mais de tato com gente, então eu sei para que caminhos eu consigo permear nessa conversa. Então eu sempre gosto de me expor para a pessoa me conhecer. Então, assim, qual é a chance de eu entrar no elevador com o VP, com o presidente da empresa de novo? Só eu e ele? Desculpa, não sei. Muito raramente. Então, se essa é a oportunidade que eu tenho dele saber quem eu sou, saber a minha cara, eu vou falar. E essa é a Dani. Então, assim, eu encorajo um pouco as pessoas a não terem tanto medo, a conseguirem falar um pouco mais. E a Duda falou aqui. E a Dani é aquela líder que é muito acessível, então ela naturalmente dá abertura para as pessoas. Obrigada, Duda, e fico muito honrada. E aí, Duda, a gente tem uma conversa e uma troca muito bacana. E é legal isso, né? Ter lido isso agora da Duda é muito bacana. Que bom que eu continuo passando isso, que eu possa cada vez mais aumentar isso, sabe? É um pouquinho, amor, desculpa, me estendi um pouquinho aqui, já deu uma hora. Imagina, meu amor. Não, mas vamos falar até cair, que eu sou dessas. O Tiago mandou aqui, eu mostro a importância do trabalho de cada um e lembrar que estamos todos no mesmo barco, abomino hierarquia. Eu acho maravilhoso, Ti, porque você planta a semente do veste a camisa. Somos um time, estamos juntos. E isso que você faz, com certeza, deixa a sua equipe mais produtiva, porque uma equipe motivada é uma equipe produtiva. E Dani, o fato de você procurar pontos em comum, isso é genial. Isso é um nível avançado de comunicação, que é um grande comunicador, é um grande observador. Então, você observar esses pontos nas pessoas, ela gosta de correr no Ibira, ela gosta de café, e você puxar um assunto, você quebra o gelo, você quebra a parede da objeção, e você já consegue criar conexão com essa pessoa, que é, assim, a chave do sucesso na comunicação, é criar conexão. Seja com uma pessoa que está acima de você ou abaixo, não importa. A gente precisa criar conexão. Uma coisa que eu sempre falo no Destrava, que o ser humano ele foi feito para viver em comunidade. E a prova disso é esse isolamento social, tanto que a gente está sofrendo. Estar uns com os outros. E para isso a gente precisa se comunicar. E se você conseguir se comunicar e se conectar com o seu líder de uma maneira verdadeira, 1000 pontinhos aí pra você, estrelinha na mão, igual faziam na escola, porque é sucesso. Mo, você tá travando, você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Você que tá Perfeito. ouvindo. Voltou? Oi, tá me ouvindo? Agora Voltou. voltou. Ah, Perdão, que bom. só complementando então o que você falou, eu concordo 100% assim, e eu acho que só o último ponto aqui sobre o Ti, ele falou então sobre isso, né, sobre ter uma hierarquia, e não ter essa hierarquia. E eu gosto muito da metodologia ágil, porque ele, design thinking e tudo mais, que ele trabalha muito em algo horizontal, sabe? E não vertical, porque quando a gente pensa em vertical, existe a hierarquia. Quando a gente pensa em horizontal, são todos iguais. Então, eu gosto muito também de trabalhar dessa maneira, sabe? Então, é um pouquinho também. Algumas pessoas me perguntam: o que é legal estudar? O que é legal saber nesse momento que está tudo tão rápido no mundo, né? Eu diria metodologia ágil. É uma maneira de projeto, de tecnologia muito bacana. Então, e eles falam muito sobre isso, sobre trabalhar em squads, trabalhar em grupo e sempre com forma horizontais. Então, eu só queria complementar isso. Maravilhosa. A gente vai cair em 1 minuto e 20. Olha, a Manu, que também vai fazer o curso, comentou. Maravilhosa essa conversa, mulheres. Aliás, Manu, seria uma honra ter você aqui, se pudesse, de 3, para você falar sobre o feminismo, que você sabe muito mais do que eu. Eu sou um Uau! bebê nesse assunto, estou aprendendo. Hoje fui super pesquisar aqui para eu e a Dani, para que a gente pudesse trazer essa coisa que nos assombra no mundo corporativo, mas a gente trouxe em cima das nossas dores. Eu sei que é muito mais profunda a causa, mulheres, e tô aberta para vocês me ensinarem, tá bom?
Quem quiser fazer uma live sobre feminismo, eu vou amar aprender. Demais. E Dani, muito obrigada por ter aceitado o convite do Destrava. Foi uma honra imensa ter você aqui. Você é uma excelente comunicadora. Você é uma menina que tem muita luz, muito carisma e que eu tenho certeza que você deve inspirar o seu time, assim como você inspira suas amigas, como você inspira as meninas da célula. Posso dizer porque eu faço parte, estou lá e eu adoro quando você fala. Você é muito, muito motivadora, você tem isso. Então, parabéns, sua trajetória é linda. Tenho certeza que vai ser um sucesso a sua mentoria na Job. E conte com a gente, vamos fazer mais coisas juntas, porque se eu te acho